Gravando. Ok, gente. Estamos aqui para iniciar mais uma entrevista com os candidatos nessas eleições 2022. Hoje eu estou recebendo uma candidata que vocês veem aí na tela. Eu vou deixar que ela se apresente. Mas eu vou fazer uma pergunta, candidata. Por favor, diga seu nome completo, o seu partido, a principal bandeira que você defende e sua profissão. Tá. Meu nome oficial é Maria do Rosário Ramalho Garcia. Todos me conhecem por Rosânia Ramalho. Nome de nascença. Cresci com a minha mãe me chamando de Rosânia Ramalho, que aí ficou. E sou médica veterinária. Estou candidata pelo partido do PDT, na minha primeira eleição, né? E me senti muito desafiada a aceitar esse convite. Estou tendo muita dificuldade em relação a essa campanha, porque eu não sou política de carreira, nunca me candidatei a nenhum cargo eleitoral, nem vereador, nem nada, estou a primeira vez, e mais como um desafio, para mim poder aprender, para mim poder mostrar para as pessoas o trabalho que eu já fiz nos bastidores pela causa animal, para garantir os direitos dos animais, pelo respeito aos animais, e que muitas vezes esses trabalhos que eu fiz, muitos políticos se aproveitaram dele. E aí foi um desafio para mim, realmente, botar minha cara a tapa, mas com esse objetivo principalmente. Claro, se a vitória vier, será muito bem-vinda. Irei me esforçar ao máximo para fazer o melhor, tanto de mim, tanto na pauta animal, que é a minha pauta principal, que é a pauta animal, como também me aprofundar nas outras pautas, que um parlamentar ele não pode legislar só de uma pauta só. Então, a gente vai ter que trabalhar todas as outras pautas, mas o meu foco principal, o meu trabalho todo foi direcionado à causa animal. Eu coordenei o CCZ de Fortaleza, a minha história, né? Eu me formei na Universidade Estadual do Ceará, como veterinária, como eu já disse, e em 2005 eu assumi o cargo de coordenação da vigilância sanitária ambiental e da zoonose no município de Acarape. Depois eu trabalhei um ano por lá, fiz uma campanha antirrábica lá, que conseguiu o melhor índice da microrregional, que é a Regional 3, que pega Maracanaú, Maranguape, todas aquelas cidades da redondeza. Depois de um ano, eu passei um ano na minha clínica e assumi novamente a coordenação da vigilância sanitária, zoonoses e endemias no município de Itaitinga. E lá eu trabalhei durante 4 anos. Né? Então, assim, quando a gente trabalha no coletivo, a gente se apaixona muito, é um vício que a gente tem e gosta muito de desenvolver ações que possa favorecer a muitas pessoas, né? Então, eu sempre gostei muito disso, trabalhei com saúde pública, já fiz um curso de especialização em auditoria em saúde, né? E depois de 2012, eu saí de Itaitinga, voltei para a minha clínica, e em 2014, eu assumi a coordenação do CCZ de Fortaleza. E eu sempre digo para todas as pessoas que eu acho que Deus coloca para a gente um desafio, né? Ninguém dá um fio conforme o cobertor. Então, mais ou menos nesse ponto aí. Porque com 7 dias, depois que eu assumi o CCZ de Fortaleza, a coordenação, ele foi visitado por algumas pessoas, eu digo invadido ou visitado, por algumas pessoas que se diziam que eram membros da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, que era formado por advogados, por repórteres, por ativistas, tirou veterinário na época. Vou contar a minha história todinha, tá, Tiago? Para vocês poderem entender como eu cheguei até hoje, tá certo? Pontapé inicial. Então, após isso aí, eu recebi as pessoas todas, desde o primeiro instante que eu assumi a coordenação do CCZ, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o canil, onde os animais ficavam, onde os animais estavam, como é que estavam as instalações dele, como é que estava a parte de alimentação, de água disponível, como é que eles estavam selecionados, né?
não tinha muita experiência, confesso, mas eu sempre tive muita vontade de aprender com outras pessoas, de crescer naquele assunto. Então, nessa visita, eu fui recebida por várias pessoas e eu acompanhei uma das líderes desse movimento. Não abrimos o canil, mostramos de surpresa, mas estava tudo certo, tudo organizado. E teve alguns detalhes que essa pessoa me falou, que era separar por sexo os animais e tal, e deixar uma comida 24 horas à disposição deles. Estava limpo, estava organizado, não estava muito cheio, tudo bem. E qual surpresa nós tivemos? Sim, esse grupo não encontrou nada, disse que voltava com 10 dias depois. E surpresa nós tivemos que, após 10 dias, esse grupo disse que não ia voltar mais lá no CCZ e que estourou uma bomba nas redes sociais dizendo que nós estávamos matando os animais à marretada. E ali foi assim, foi uma informação, uma denúncia muito falsa, que isso não acontecia, né? Eles pegaram, bateram uma foto de uma marreta escorando uma porta, tiraram a fotografia, fizeram Photoshop e acusaram o órgão de estar fazendo isso, né? E aí, a partir desse momento, que é o que eu sempre disse, a partir desse momento que nós crescemos, todo o órgão cresceu, todos os funcionários que trabalhavam no CCZ cresceu, né? Então, nós, como eu já tinha realmente na minha clínica veterinária, eu já fazia muitos eventos de adoção, eu sempre tive uma afinidade maior com cães e gatos, né? E fazia muita evento de adoção, então, desde o primeiro instante que eu cheguei no CCZ, quando eu vi que tinha alguns animais lá que poderiam ser disponíveis para adoção, eu procurava saber quem era o protetor daquela área e já disponibilizava para se alguém queria adotar e tal, informação para aquele animal ser adotado. Mas, enfim, então, a partir desse instante, o que foi que nós fizemos? Nós começamos a ver quais são os pontos que a gente precisava melhorar, né? Lá era um órgão que o foco maior não é a saúde animal, é a saúde humana. O foco deles é a prevenção e controle de zoonoses, tendo o foco maior o humano, não o animal. Mas, assim, ao longo desse período, eu mostrei que a gente pode trabalhar as duas coisas juntas. A gente pode cuidar do bem-estar dos animais que estão lá, albergados, com o diagnóstico de uma leishmaniose, né, ou de uma sarna, de uma doença tal, mais séria, e cuidar do bem-estar dele. Não tinha por que aquele animal sofrer dias antes dele ser eutanasiados, né? Mas eu falo sofrimento não é na forma como foi amarretada, mas assim, do manejo, né? De usar um cambão no animal que era manso, no animal que era tranquilo, entendeu? Não tinha necessidade disso, né? Então, assim, a gente começou a verificar esses pontos nos funcionários de lá, que a gente precisava mudar nesses pontos. Então, a gente fez uma divisão por sexagem. No canil, de um lado eram os machos e fêmeas, e dividimos por porte, né? Procuramos melhorar a parte dos comedouros, ficava sempre deixando à disposição a água o tempo todo à disposição deles, e os comedouros também, fixo ao lado, na lateral do canil. Colocamos câmeras de vigilância dentro de todo o canil, onde os animais ficavam, desde a sala de eutanásia até os canis, onde ficava para que a gente pudesse monitorar como é que os funcionários tratavam os animais, né? A gente não permitiu mais que nenhum tutor que não quisesse mais o animal deixasse lá. Lá não era depósito do animal, lá não era abrigo de animal. Lá era um canil que o animal, quando tivesse com a leishmaniose, com a zoonose, que o tutor não tivesse como tratar, entendeu? Então, ficaria lá de acordo com as leis do Ministério da Saúde, que nós quando eu estava lá, né, um órgão ligado ao Ministério da Saúde, então a gente tinha que seguir a legislação. Então, a partir daquele instante dessa denúncia, nós crescemos nesse sentido. Fomos ver todos os pontos que a gente pudesse melhorar no manejo dos animais, e a gente foi melhorando. Então, nós coordenávamos 1.800 agentes de endemias, porque eles são divididos por
o grupo da dengue, o grupo da leishmaniose e um grupo só da raiva, que o total fazia 1.800 endemias. Então, nós reunimos de 50 em 50, botamos numa sala e fomos falar sobre bem-estar animal. Pela primeira vez na vida deles, eles viram palestra sobre bem-estar animal. A gente foi bater, e no começo, sabe, Tiago, foi tão assim, que eu falava que o animal é um ser senciente, que o animal sente, que o animal sofre como nós, e alguns ficavam rindo de mim, diziam que eu estava exagerando, sabe, que ali era um órgão, que era um órgão do SUS, que era um órgão para cuidar dos humanos, que lá não era um gatil, não era um canil, que não era para tratar desse assunto lá dentro. Mas eu fui, olha, mas nós temos a obrigação de respeitar esse animal. Não é porque ele está para ser eutanasiado que a gente vai maltratar esse animal. Ele tem que ter uma morte tranquila, né? Então começamos a falar, claro que não foi de uma hora para outra que todos os agentes de endemias mudassem a postura, mas eles foram mudando ao longo do tempo. E também eu acho assim, eu sempre digo que Deus me protege muito, né, me ajuda muito, né? E a partir desse instante, um grupo de protetores de animais, que é o chamado Rede Luz, que eles protegem, eles cuidam do reino animal, do vegetal e do humano. E eles me procuraram, né, eu digo que foi a mão de Deus, eles me procuraram e começaram a interagir comigo e procurar ações que pudessem melhorar com os animais que viviam lá, né? Então, nós levamos lá para dentro do canil, o grupo lá da Rede Luz, que levasse música para os animais que estavam no canil antes de ser eutanasiados. Então, eles iam lá, a gente ficava tocando violão nos animais para eles terem tranquilidade. A gente pintou nas paredes do canil, da sala de eutanásia, uns anjinhos, né, para poder melhorar o ambiente, amenizar aquele ambiente. E aqui com a câmera de vigilância também, a gente ficou monitorando todos os procedimentos dos animais que eram feitos a eutanásia. Não se permitia mais que fizesse eutanásia do animal com uma injeção no coração, porque era comprovado que o animal sentia dor quando você aplicava a injeção no coração diretamente. Então, os animais eles tinham que ser eutanasiados, primeiro com todo o protocolo rigorosamente atendido. Primeiro com anestésico, com tranquilizante, depois a gente vinha com, primeiro tranquilizante, para tirar o estresse daquele animal, depois a gente entrava com anestésico, depois que entrava com cloreto de potássio, endovenoso, não intracardíaco. Então a gente ficava todo tempo monitorando isso. Tivemos também muitos problemas com os tutores que iam lá no CCZ, deixar o animal, abandonar o animal, não queria mais o animal, o animal está agressivo, ou então eu vou viajar e não tenho mais onde deixar esse animal, então fica CCZ. Então, não é assim. Então, a partir desse instante, quando eu assumi a coordenação, a gente mudou essa postura. Não aceita mais nenhum animal, se não for com alguma zoonose. Lá não é abrigo do animal, porque a gente não pode aceitar animal sadio, porque lá tinha animal com sinomose, lá tinha animal com parvovirose, lá tinha animal com cegueira de raiva. Se eu botasse o animal sadio lá dentro, o animal sadio a gente estava destinando aquele animal à morte. Então, a gente não podia aceitar, não podia misturar. Né? Então, não aceitamos mais. Então, teve vários episódios de que uma pessoa ia lá consultar um animal e abandonava o animal lá dentro. Como a gente tinha câmeras no estacionamento também, a gente detectava e também tinha ficha da pessoa que ia para consulta, né? Tinha um telefone, endereço, tudo, RG, CPF. Então, a gente ligava para lá e disse, olha, se você não voltar em 10 minutos para pegar o seu animal, você vai ser processado, nós vamos chamar a polícia para lhe buscar na sua casa. Então, vários episódios nós fizemos isso. Né? Teve brigas de pessoas brigando com a gente, desculhambando, brigando com a gente, porque queria deixar animal, a gente não aceitava mais. Teve um que foi diretamente comigo. Um senhorzinho estava lá com um animal que foi fazer um teste de leishmaniose, fez o teste rápido, porque nós só aceitávamos que fosse os 2 testes rigorosamente, 2 testes positivos e mais um laudo veterinário. Tinha que passar por essas 3 etapas para aceitar um animal no canil para ser eutanasiado, né? E chegou um senhorzinho lá com um cãozinho que deu positivo para leishmaniose no teste rápido.
né? Mas muitos casos que dá positivo no teste rápido, pode no teste de ELISA dar negativo. Né? A gente sabe que tem falhas nesses exames, então a gente tinha que realmente seguir todo o protocolo. Mas o senhorzinho, ele queria deixar lá no primeiro teste, se você não vai deixar. Mas eu vou deixar sim, começou a me esculhambar. Olha, se você abandonar esse animal aqui, eu vou chamar a polícia para você. Porque isso é abandono de animal. Então, assim, foi um trabalho gradativo, dia a dia, que hoje está num ponto que é muito elogiado, né? E eu sinto muito orgulho de ter sido a pioneira nessa transformação no posicionamento de vários funcionários de lá, né, em relação a isso. Nós também abandonamos os cambões, né? Os funcionários lá não aceitavam. Eles diziam, doutora, mas como é que eu vou fazer, doutora? Como esse cachorro está aqui? Você pega o cachorro e bota no seu colo. Ele está ali ameaçando, ele está querendo olhar e gritar, não, então qual é o problema, meu filho? Bote o cachorro no seu colo, ele não está canil, não tem por que você pegar ou botar um cambão num animal que não está ameaçando você em nada, um animal super dócil, balançando a caldinha para você botar um cambão nesse animal, ele vai levar para o canil, você não vai fazer isso. Então, assim, né, e a partir daí nós também começamos a criar várias ações que fossem melhorar tanto que a gente fosse crescer como ser humano, né, em respeitar os animais, como também a gente começou a ver que a cidade precisava, com urgência, de ações mais efetivas com os animais abandonados. E assim, foi uma coisa que eu criei também um programa lá dentro, que se a gente era um órgão que fazia a prevenção e controle de zoonoses, mas os pontos de abandono de animais, cheio de animais que não têm vacina de nada, que não tem nenhum controle de saúde. Então, como é que a gente fazia uma prevenção de zoonoses se os animais que estavam abandonados não tinham nada? Entendeu? Então, assim, não, então vamos criar um grupo de veterinários, agentes de endemias. Eu fui também quase todas as vezes, eu fui junto, e para poder cuidar desses animais em ponto de abandono. Então, a gente vacinava, a gente fazia teste para casar, a gente consultava esses animais, levava vermífugos para ele. Quando a gente recebia alguma ração, doação de ração de algumas empresas, a gente levava também. E assim a gente foi fazendo todo o controle em quase todos os pontos de abandono de Fortaleza, desde 2014, né? E esse grupo chama-se CCZ Extraburo. Que aí, assim, na época, né, que eu pensei, gente, a gente tem tanto veterinário aqui parado, sem fazer nada, então vamos para a rua, vamos cuidar dos animais lá na rua, lá, vamos fazer as coisas que eu mais passei, vamos cuidar desses animais, e também nós não estamos fugindo da nossa função, que é prevenção e controle de zoonose. A gente tinha que fazer isso. Então, a gente conciliou as duas coisas, né? E foi super positivo em relação a isso. O órgão também faz atendimento gratuito para os animais de consulta veterinária, com vacinação antirrábica, teste para calazar. E aí, depois disso, também veio uma outra ação. Uma coisa ficou puxando a outra, sabe? Nós fomos procurados pela SEJUS, que é a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, que nos presídios estava, eu estou contando assim bem cronológico, viu? Por ordem, né? Aí foram uns animais dentro dos presídios no estado do Ceará que sofriam maus tratos, né? E eles eram usados como mulas para transporte de celular e drogas. Fora isso também, lá dentro do presídio, vários presos, eles tinham presos que gostavam dos animais, que adotavam os animais, alimentavam, mas tinha presos que não gostavam. Então, quando um queria brigar com o outro, pegava esse animal e ficava rodando para ver se ele passava pela cela. Então, é comum você ver um gato com o olho para fora, com a cabeça toda quebrada, com a mandíbula quebrada, entendeu? Esquartejado, né? Numa rebelião que tinha. Os animais eram os primeiros a serem esquartejados. Então, assim, era uma coisa barbárie mesmo lá dentro, que chegou ao ponto do Ministério Público querer fechar, né, um dos presídios do estado do Ceará, que chama-se Carrapicho, o nome mais vulgarmente conhecido como presídio do Carrapicho, que era em Caucaia. Então, nós começamos o trabalho por lá, né? Antes da gente começar realmente as castrações e tirar os animais de dentro dos presídios, nós tínhamos lá no CCZ um estábulo que estava desativado, não estava usando para nada, serviço de depósito para
maca de hospital, de um bocado de coisa, né? Então, quando nós conversamos com a Sejus, eu disse, não, nós vamos reformar aqui e vamos fazer um gatil para receber os gatos que viessem dos presídios. Então, assim, o órgão se responsabilizou pela reforma. Nós fizemos um gatinho lindo, super bonito, que as casinhas dos gatinhos, quem fabricava eram os próprios presos, né? Mas esse processo todo, a gente começou como? Fizemos reuniões lá dentro do presídio. Nós nos reunimos com os funcionários dos presídios, depois nós marcamos uma palestra de educação e uma peça teatral com os presos, que eram os líderes dos corredores, e alguns funcionários, para que aqueles que gostavam dos animais, saberem o que nós íamos fazer com os animais, que nós íamos cuidar desses animais, que a gente ia castrar, que a gente ia disponibilizar para adoção, e cuidar da saúde deles, que a gente não ia dar um destino, né, cruel para esses animais de jeito nenhum. Então, nós fomos com muita transparência para eles, com muito coração aberto, para mostrar todo o processo de como a gente ia fazer com esses animais. E assim foi feito. Tem fotos que comprovam tudo isso. Levamos uma peça teatral, fizemos palestras e tal. Então, os presos colaboraram conosco, porque ninguém tinha acesso a entrar na cela para tirar os gatos. Só quem conseguia tirar eram os próprios presos, né? Então, eles tiravam. A Sejus, além de fazer essa reforma lá do gatil no CCZ, eles também construíram um gatil provisório, que ficava num pátio externo do presídio, para receber os gatos que saíssem das celas. Então, assim foi feito. Também fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que eles disponibilizaram uma carrocinha. Quando tinha os gatinhos já saídos da cela, nesse gatinho provisório, a carrocinha do Estado ia lá, pegava os gatos, levava para o CCZ de Fortaleza. Quando chegavam no CCZ, os nossos veterinários consultavam, aplicavam vermífugo, vacinavam, preparavam os animais todos para serem submetidos ao ato cirúrgico. E também nós fizemos uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará para que os animais fossem castrados lá. Então, na primeira vez que nós castramos foram mais de 100 animais, depois castramos mais de 100 animais também num dia só. Toda a equipe do hospital, eles reservaram essas datas para castrar somente os animais do presídio, né? Eles não faziam nenhuma outra cirurgia. Então, depois da castração, esses animais voltavam para o CCZ de novo, para se recuperar, que seria o pós-cirúrgico, e quando eles estivessem aptos para ser adotados, nós organizamos um evento de adoção no shopping de Fortaleza, um shopping no bairro Nobre, para que esses animais fossem adotados, né? Nesse dia, a gente conseguiu adotar 45 gatos. Mas teve toda uma divulgação, nós fomos para um canal de televisão, a imprensa toda cobriu todas as etapas desse processo todo. Cobriu o início das visitas aos presídios, cobriu a inauguração do gatil, né, cobriu as castrações, cobriu o evento de adoção. Então, foi tudo bem explicado, bem difundido em toda a imprensa do Estado. E os gatinhos foram adotados, né? Depois disso, infelizmente, não deu continuidade. Os gatos que não foram adotados continuaram lá, e aos pouquinhos, os usuários que iam no CCZ escolhiam alguns gatinhos e adotavam devagarzinho. Mas, infelizmente, esse processo não deu continuidade, porque teve mudança de gestão, de coordenador na Sejus e tal, e aí parou. E aí, depois desse projeto, nós vimos que a cidade de Fortaleza nunca tinha tido nenhum processo de controle populacional, que a quantidade de animais em ponto de abandono, em situação de abandono, era muito grande, né? Uma ânsia dos protetores muito grande, eles com os abrigos muito cheios de animais, sem não ter nenhum controle populacional em relação a isso. Então, o prefeito, na época era o prefeito Roberto Cláudio, que hoje ele está candidato a governador, ele entendeu isso, ele é criador de animal também, ele tem uma sensibilidade muito grande para a pauta animal. E ele disse, não, então nós vamos comprar esse Batmóvel, né? Primeiro é castramóvel. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Que verba que a gente vai fazer?
E aí, na época, como eu estava falando muito dessa pauta animal ir para a Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, a gente viu que uma fonte de recursos para comprar esse caixa-móvel seria através do Fundema, que é o Fundo do Meio Ambiente, né? Então, assim foi feito. Nós tivemos várias reuniões com a secretária do Meio Ambiente para que ela pudesse entender a situação, né? Que para ela também não foi fácil. Como é que, de repente, um órgão do meio ambiente vai aceitar destinar uma parte desse dinheiro, quase 400 mil, para comprar um caixa-móvel? Mas nós tivemos reuniões com ela e nós sensibilizamos ela a dizer o seguinte, que uma cidade que tem muitos animais abandonados, né, esses animais, eles vão ser predadores dos animais que é protegido pelo meio ambiente, dos animais silvestres. Então, ela tinha responsabilidade, sim, que eles faziam parte da flora, da fauna, né? E assim ele entendeu, viu que não tinha como correr, comprou o Vetmóvel. Aí nós colocamos o nome de Vetmóvel, por quê? Porque a gente não ia só castrar. Nós fizemos um projeto todo, completo, para fazer todo o manejo populacional. Né? Ele ia castrar, mas ele também ia consultar. A gente disponibilizava todas as consultas veterinárias gratuitas. Também fizemos parceria com os agentes de endemias, né? Que tem agente de endemias para vacinar todos os animais, tanto os animais que fossem ser castrados, como também da população em geral, e também teste de calazar e microchipagem, para que a gente pudesse coibir o abandono de animal, né? Diminuir o abandono animal. E também tinha a parte de educação. A gente fazia palestras para os animais os tutores que estivessem aguardando os animais lá serem castrados ou serem atendidos numa consulta, enquanto estava esperando, a gente estava palestrando, com cartilhas, com educação, com palestras, com interação junto com eles, numa roda de conversa, para fazer eles entenderem a importância de se criar animal, a importância de decidir quando for adotar esse animal, se todos da casa queriam que esse animal fosse para sua casa, se teria algum problema, para evitar um futuro abandono, a importância de microchipar. Então, todas as etapas importantes para você criar um animal, para você ter uma posse de animal, de uma guarda responsável, fazer as pessoas entenderem que o animal é um ser vivo, que ele adoecia como nós, que ele tem um coração. Gente, é incrível como as pessoas antigamente achavam que o animal não precisava de um cardiologista. Sabe, meu filho, ele tem um coração. Ele sente como nós, o coração dele bate igual a nós. A única diferença é que ele não fala a nossa língua. Mas ele sente o que nós sentimos. Entendeu? Então, aí é um processo que começou, né, a todo esse processo de educação das pessoas e tudo, né? E foi muito bom. Então, começou com o movimento do Vetmóvel no CCZ, quando eu estava na coordenação. Depois, o Roberto Cláudio criou o órgão apropriado para poder receber todas as demandas e todos os orçamentos previstos para o custeio desse Vetmóvel. Porque não adianta ter esse instrumento de castração, de manejo populacional, mas tem que ter custo, o custo é muito alto. Eu tinha que contratar veterinário, eu tinha que fazer seleção para veterinário, comprar todo o material hospitalar, os medicamentos todos, para poder a manutenção deles, que não é barata. Então, a gente ficou um tempo parado, porque para que a gente pudesse se programar. Depois das ações primeiras, a gente tinha que criar esse órgão e com previsão de orçamento, para ele poder funcionar de maneira permanente, diariamente. Né? Não era só 2 vezes na semana como a gente estava funcionando, ele tinha que funcionar todos os dias. E assim foi. Depois que criou esse órgão, foi feito o orçamento para ele, previsto, fizemos a seleção para veterinário. A primeira seleção para médico veterinário foi feita através da minha gestão, quando eu estava lá na Coepa. E pagamos também o piso do veterinário na época, né? A primeira seleção da Prefeitura de Fortaleza. E assim a gente começou. Em 2018, em junho de 2018, a gente começou a botar para funcionar de maneira contínua e nunca mais parou. Depois disso, começou a pandemia. Não, aí a Prefeitura depois terceirizou para um outro órgão, que seria mais fácil o processo licitatório. Né, que é muito complicado quando você está no órgão público, você tem que fazer licitação para veterinário, tem que fazer licitação para comprar material hospitalar.
Eita, travou. Rosânia, sua imagem travou, seu áudio travou? Não, Não, tá no caso pra gente, normal. travou pra gente. Travou pra gente, mas Travou? é. É que só Travou de agora há novo, pouco, vou virar travou agora há pouco. Mas você estava falando sobre o prefeito Roberto Cláudio, né, que ele decidiu terceirizar a função do, o do órgão que gerenciamento do estava. Vetmove. Exatamente. Isso, pronto. Nós decidimos, quando a gente estava na Coepa, né, pelo processo da demora dos processos de estar para funcionar. Funcionou bem no primeiro ano, mas aí tinha que repor todo o material hospitalar, todo o material de medicamento, microchip, renovação de seleção de veterinário. Então, cada um desses processos era um processo licitatório. E esse processo era muito custoso, muito demorado. Se desse algum processo desse deserto, você tinha que começar tudo de novo. Então, atrasava todo o processo. Então, assim, para dar uma agilizada em todos esses programas, dos nossos trabalhos, foi feito uma terceirização, só um processo só de licitação para contratar uma empresa que gerenciasse os imóveis, né? E assim foi feito. E aí, essa empresa teria que colocar 2 Vetmóveis na praça, né? Aí ficou em forma de contêineres e o Vetmóvel que a gente já tinha comprado inicialmente, ele ficou sendo gerenciado por uma outra empresa também, que quando a gente inaugurou a Clínica Veterinária Jacó, foi a primeira clínica veterinária pública do Norte e Nordeste, foi em Fortaleza, né? Eu também tive a felicidade, eu digo que Deus me colocou e deu assim, botou nas minhas mãos para poder cuidar disso. Eu tive a felicidade também de ajudar na implantação dessa clínica, né? De todo o processo de montagem, de planta, de mobiliário, de argumentação, de escolher, de ver qual a empresa que daria melhor certo, os profissionais, para botar para funcionar a clínica. Está perfeita? Não está. Tem muitos problemas mesmo, principalmente porque é uma clínica de porte médio, porte pequeno, para aguentar toda a demanda da população que vai lá para o serviço lá, né? Ela tem muitos profissionais, várias áreas de atuação, vários exames de imagem, exames laboratoriais, entendeu? E a demanda é muito grande, né? Vai usuários não só de Fortaleza, mas de toda a metropolitana. Então, é inviável fazer o atendimento a todo mundo, não consegue fazer. Atende uns, mas os outros não conseguem, infelizmente. Então, assim, faz-se necessário, com urgência, uma ampliação dessa clínica e criação de novas clínicas entre outras áreas da cidade, para que possa suprir toda a demanda, que é muito grande. E aí também, agora, antes dessa clínica de ser inaugurada, no começo da pandemia, nós tivemos problemas muito sérios em Fortaleza, acho que todo o Brasil mesmo. Os protetores de animais, que a gente sempre procurou trabalhar em parceria com os protetores, porque nunca ninguém faz nada só, né? Então, assim, como é que a gente fazia no Vetmóvel com os protetores? A gente tinha um dia para eles, porque eles estão superlotados, eles têm muitos animais. Então, se a gente não dá um suporte para eles, assim, de ajuda, de vacina, de consulta, de castração, eles não conseguem sozinhos. Então, a gente fazia como com eles? A gente tinha 2 dias na semana. Eles levaram os animais para o Vetmóvel, tá? Aqueles dias eram só de protetores. E também, quando fosse ponto de abandono, eles se responsabilizavam em pegar os animais que estavam em ponto de abandono, levavam para o Vetmóvel, a gente castrava. Eles davam tanto do pré-cirúrgico, como também do pós-cirúrgico. Eles se responsabilizavam por isso. Então, assim, é uma parceria de muito, muito sucesso, porque a gente não tinha como colocar os animais no antes e o depois. E eles procuravam o local, eles se organizavam e pegavam esses animais em ponto de abandono e a gente castrava. E assim funcionou perfeitamente bem. Aí, quando começou a pandemia, diminuiu muito as adoções. As pessoas tinham medo de sair da rua, ninguém ajudava. Então, era muito. Eu recebia pedidos de socorro de animais que estavam comendo uns aos outros, que não tinham o que comer, sabe? Assim, muita gente chorando muito.
Aí a gente fez uma ação de pedir mesmo, sair pedindo a todos os meus amigos, como eu já tinha uma clínica antes, né? Eu conhecia muitos distribuidores de ração. Então a gente pediu para os amigos distribuidores de ração que nos ajudassem, que fizesse doação de ração. Também fizemos uma parceria com o grupo da OAB, o grupo de bem-estar animal da OAB, que ajudou muito a gente. E também uma ONG internacional, o World Animal Protection, também nos fez uma doação de quase 6 toneladas de ração. Então, juntando com essa ONG, com mais a outra ação que a OAB fez com a gente, com as rações que a gente recebeu dos distribuidores, nós conseguimos arrecadar 11 toneladas de ração e a gente distribuiu para quase todos os protetores. Claro, ficou alguém de fora, a gente não conseguiu suprir tudo, que é muita gente. Mas a gente pegou e aliviou. Então, depois disso, na época da pandemia, o Vetmóvel parou, porque não tinha EPI, não tinha luva, as empresas, vocês lembram que as empresas não queriam fornecer, não tinha luva para nada, não tinha máscara para nada, e a gente tinha feito uma licitação. A empresa que ganhou a licitação por um preço X, na época da pandemia, as máscaras e as luvas que eles compravam vinha 10 vezes mais caro e ele não conseguia nos fornecer. Então a gente não tinha mais como funcionar. Como é que eu vou deixar funcionando um órgão para botar os funcionários em risco, né? Aí, infelizmente, o Vetmóvel passou um tempo parado e disse, não, então vamos pegar os nossos funcionários do Vetmóvel que estão parados e vamos para as ruas. Vamos cuidar dos animais dos abrigos. E assim criou o Programa Veterinário Solidário, que a gente ia com nossas equipes de veterinário, auxiliar de veterinário, também fui algumas vezes, e a gente ia nos abrigos, nas comunidades pobres, nos pontos de abandono, vacinar, consultar, fazer exames, e levar ração, levar vermífugo, o que for que a gente tivesse lá, a gente levava para poder ajudar, e para suprir, porque também os protetores, eles não têm transporte. Eles não têm como levar os animais para uma clínica. Tudo para eles é muito difícil. Então, foi uma forma da gente colaborar. E aí, para minha felicidade, viu, Tiago? Esses 2 programas que eu criei, esse CCZ Extramuro e o PVS, eles foram premiados. Fortaleza ficou em 2º lugar do Brasil, naquele prêmio Cidade Amiga dos Animais, e ficou em 2º lugar, só perdeu para São Paulo, por mais ações que a gente fez em prol dos animais. E esses 2 programas, o PVS e o CCZ Extramuro, foram citados na Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo. Eu fico muito feliz, perdi 5 dias da minha vida, de manhã, tarde, noite, de madrugada, para escrever esses projetos todos, mas deu certo, graças a Deus, e a gente teve um bom êxito. Então é isso, essa é a minha história aí. Nossa, obrigado, Rosana, pela longa introdução, mais importante para a gente conhecer melhor, né, sua história, os seus feitos. Mas já que a gente está nessa pegada de falar sobre a questão dos cães, os gatos, eu queria saber de ti como é que ficaria a questão dos pet shops, que eles vendem animais, eles produzem animais. Muitas vezes esses animais eles são abandonados. Se por um lado tem um grande problema com o controle populacional dos animais, né, de castração, os pet shops eles acabam alavancando, piorando essa situação quando eles produzem animais e não vendem animais muitas vezes, e os consumidores compram, acham fofinho, acham bonitinho e como um brinquedo joga fora, sabe? Então, eu sou totalmente contra. você não acha que deveria haver uma lei proibindo a comercialização de animais em pet shops? E muitas vezes esses pet shops produzem animais com problemas inatos de saúde, como por exemplo a raça Pug, que tem problemas inatos de respiração, locomoção, problemas cardíacos, e animais que, devido à seleção artificial, não conseguem viver bem em seus próprios corpos, pela condição, né, de estética, acabou se formatando um animal que está com o corpo todo desregulado.
Então, aí você vê que há vários problemas, né? Não somente a questão do bem-estar do próprio animal, que ele não consegue viver bem em seu próprio corpo, e a outra questão é de produção de animais e abandono. Como é que, como é que pararia essa engrenagem de taxa de natalidade? Como é que você acha que deve ser combatido isso? É com lei proibindo pet shop de comercializar animais? Ou você acha que é possível manter esses estabelecimentos? Qual é a sua opinião? Eu sou totalmente contra criar animais em pet shop, totalmente contra. Primeiro pela saúde deles, né? O animal, quando ele fica no pet shop, ele já baixa a imunidade deles, entendeu? Ele fica com a imunidade baixa, ele muda de ambiente, ele tem estresse, ele fica triste, entendeu? Ele não fica bem. Quando baixa a imunidade, ele adoece mais fácil, né? E aí ele vai ter contato com outros animais também. Então, normalmente os animais adoecem, né? Não é saudável, não é um ambiente saudável. Quando você tira um filhote do perto da sua mãe, do seu lado, do seu habitat, geralmente eles já sentem essa mudança. Tanto que o animal ele tem diarreia, ele fica mais tristinho, ele fica sem querer comer, entendeu? Então isso aí são momentos de estresse dele que realmente não é legal, tá? Um ambiente de pet shop, muita gente chega, muita gente pega, é um ambiente também estressante para o animal, ele não fica bem, sabe assim, eu sou totalmente contra. Já falei isso em outras vezes, eu não concordo com isso. Eu acho que o animal, ele tem que ficar no seu criador, sabe, lá, e também tem que legitimar o criador, né? Aquele criador, ele só pode vender o filhote se for castrado. Ele não pode vender um filhote inteiro, para que não ocorra essa proliferação incessante de filhotes e coloque na mão de pessoas irresponsáveis que não vai fazer esse controle populacional, que muitas vezes os animais eles são abandonados por conta disso também, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que seguir o exemplo de São Paulo e de outros países, né? Regulamentar os criadores, critérios que sejam realmente totalmente legalizados, que sejam cadastrados e proibir a venda de animais que não sejam castrados. Não pode de jeito nenhum, e principalmente em pet shop eu não concordo que tenha. Não pode ter. E através de lei, realmente não através de lei, tirar os animais de dentro do pet shop. Certo. E, Eusane, como é que fica aquelas raças de animais? Como eu citei o Pug, né? Também tem a questão do Pitbull. Tinha gente que queria que a raça do Pitbull fosse extinta por conta de entender que é um animal muito perigoso. Você entende que esses animais de raça eles deveriam deixar de serem reproduzidos e serem extintos, ou você acha que se deve manter ainda animais de raça? Acho que deve manter animal de raça, Tiago, porque assim, o pitbull é totalmente inverdade, o que dizem dele. Eu já tive um pitbull na minha clínica, sabe, assim, qualquer animal, desde o poodle até Yorkshire, até qualquer outro animal, ele se torna agressivo se tiver um manejo errado. Então, assim, o pitbull ele não é totalmente agressivo, ele é mal manejado, ele é estimulado a ser agressivo. E ele não é agressivo com humanos, ele é agressivo mais com outros animais distintos, mas você consegue controlar. Você consegue fazer um adestramento, fazer um controle, entendeu? Da forma que você cria o seu animal próximo das pessoas, ele não fica agressivo. Então, eu conheço o pitbull, já tive pitbull na minha vida, e eu não vejo isso dele. O que falam, eu crio hoje em dia, eu crio Doberman também, né? E também o Doberman não é nada disso do que falam. Então, a gente precisa conhecer as raças para ter um conhecimento mais profundo do que está falando, né? Essas raças puras, muitos deles têm realmente problemas de saúde, tem mesmo. Sabe? Então, assim, teria que fazer um selecionamento dessas características sanitárias desses animais para poder amenizar o sofrimento deles.
o pug, o bulldog francês, o bulldog inglês, entendeu? Então, a maioria dessas raças puras tem problemas realmente de saúde. Então, eu teria que fazer realmente uma seleção no órgão da sinofilia para poder diminuir esses cruzamentos com que amenizasse o sofrimento dos animais. Sim, sim. No caso, esses animais, eles ainda sofreriam, né? Mas no caso você entende que se deva procriar os animais, só que deva fazer umas novas cruzamentos, digamos assim, um pug com vira-lata, digamos assim. Seria nesse sentido, é isso? Não, eu não falo isso não, sabe assim. Se o pug está realmente com essa situação de bem-estar animal, então assim, os órgãos que regulamentam o registro dessas raças puras têm que reaver, né, se é viável ou não continuar com a reprodução dessas raças. Tem que fazer uma avaliação sinotécnica, uma avaliação sanitária desses animais para ver se há viabilidade da continuidade daquela raça ou não, né? Aí se vai cruzar com um vira-lata ou com outro, isso aí são as pessoas especialistas nas áreas que vão ver como é que pode melhorar, fazer esse melhoramento racial, tá? Então tem que ter um estudo para saber como é que consegue fazer isso, tá? Mas assim, eu não falo nesse sentido. Eu falo que tem que ter uma seriedade do criador, se o animal realmente, se essa raça está comprometida, então o órgão que cuida disso que é a CBKC, né? Então a FCI, que é mundial, então tem que ter um manifesto para que essas raças que têm um sofrimento maior que sejam reavaliadas a viabilidade delas ou não. E se os técnicos, os especialistas em cada raça achar que pode fazer o melhoramento sanitário dele, com o melhoramento de bem-estar dele, com cruzamento com outras raças para diminuir o sofrimento deles, eu acho viável, né? Mas isso aí são as pessoas realmente que veem, né? Tem que fazer uma avaliação. Eu gosto muito da gente fazer uma prospecção de avaliações dos animais, como é que era antes, nos primórdios da sua raça, né? Por que chegou a esse ponto? O que foi feito que piorou o estado de saúde deles? Então, por que a gente não consegue voltar à origem daquela raça? Né? O que pode fazer para fazer um aprimoramento racial que amenize o bem-estar desses animais, entendeu? E tem que ter um controle rigoroso mesmo, com os criadores. Tá? Tem que ter fiscalização com os criadores têm que estar totalmente regulamentados, tem que ter uma avaliação de bem-estar nesses canis profissionais, tem que ter um controle de somente cada ninhada tem que ser verificada, os animais que forem repassados para tutor normal tem que ser castrados, né? Isso é para se for para outro canil, como é em outros países sérios, que aí realmente poderia ter, mas se não for, eles têm que obrigatoriamente sair do canil castrado. Entendi. Mas, Rosânia, vamos tentar visualizar o caso dos criadouros. Digamos que existam atividade seja regulamentada, né, nos conformes, que os criadores passem a só vender animais que sejam castrados, mas digamos que eles têm uma criação, sei lá, de qualquer raça. A gente pode dizer, sei lá, aquela raça Alessi. Estou citando uma raça aleatória aqui, só para ilustrar. Tá. E aquela raça, digamos que o mercado oscila, né? Ora o mercado tem preferência estética por um animal, outra hora por outro animal. Tiago, eu acho Mas. que Uhum, qualquer raça tem que ser regulamentada. certo, Qualquer raça tem que ser castrada, entendeu? entendi. Mas aí o produtor, digamos que ele tá lá, produziu uma ninhada lá, deu 7 filhotes, hipoteticamente. E aí as pessoas compram, ele consegue vender 3. Vendeu 3. Só que esses filhotes é mais fácil de vender quando são filhotes. Mas aí os filhotes crescem, e aí eles
eles perdem o interesse, aí as pessoas não compram, sabe? O momento não estava bom para o mercado, e aí tá lá, o criador com aqueles dois, né? E aí ele tem um montante lá de animais agora que ele não conseguiu vender. E aí o criador, ele não pode manter seu negócio sustentando animais, porque ele precisa produzir, ele precisa vender, porque se ele for ficar sustentando aqueles animais que ele está produzindo, ele vai ter um prejuízo enorme. Então o que ele poderia fazer? Digamos assim, ele hipoteticamente, supostamente, ele poderia abandonar. Ele poderia doar, né? Poderia doar, mas... Castrar e doar. Uhum. Mas você não acha que é um risco, assim, dele... Porque, assim, se ele doar, ele também não vai estar agindo de acordo com a escassez de mercado. Porque se ele doando, as pessoas vão perder o interesse em comprar dele depois um filhote, sabe? E aí, será que não é arriscado deixar os produtores produzindo animais e eventualmente contribuir para esse abandono? Esse cachorro eventualmente cruza com cachorros de rua abandonados e aumenta ainda mais a situação dos animais abandonados. Você acha que é um risco que vale? Não, eu nunca vi isso. Sabe assim, há muito tempo na minha vida eu já criei, já tive um canil, entendeu? Eu conheço muitos criadores sérios, né? E eles não fazem isso, eles doam. Mas abandonar, não abandonam. Eles não abandonam animal de jeito nenhum, entendeu? Nunca vi, criador sério não abandona. O que é que eu vejo muito? São tutores que ou compram animal ou adotam animal e que quando não vejo mais, que não tem mais como sustentar, abandonam. Quando um animal está doente, abandonam. Quando vai viajar, abandonam. Quando a mulher está grávida, abandona, entendeu? Mas assim, na verdade, eu nunca vi nenhum criador, sabe? Pela minha experiência como criadora, que eu já fui, né? Hoje em dia não sou mais, mas eu já tive canil, já tive vários animais. Tenho muitos amigos que são criadores sérios, mas também tem muitos criadores que não são sérios, né? Então, assim, como em todo campo que você for, tem pessoas e tem pessoas. Tem criadores que criam super bem, com controle de natalidade, com controle sanitário, com todo o bem-estar com todo o bem-estar disponível para os animais, né, com todo o cuidado com os animais com uma sala com ar-condicionado, com solar e com tudo, né, como também tem protetores que têm abrigo, porque os animais são altamente mal cuidados. Então, assim, é isso que a gente precisa saber e diferenciar, né, um do outro, né, saber quem são e quem não são. Por isso que é importante essa regulamentação, tanto dos criadores como dos protetores também, né, que os protetores façam fazer uma avaliação, como é que está o bem-estar desses animais nesses abrigos superlotados, né, como é que eles estão os animais, será que esses animais estão bem no abrigo ou é melhor estar na rua, né, pelo menos eles estão mais livres, entendeu? Assim, são pontos que a gente precisa pensar para poder avaliar, né, qual é o melhor, o que é o melhor para os animais, está preso dentro de um canil porque está abrigado e sempre super mal cuidado, que eu já vi inúmeros desses. Também tem abrigo super bem cuidado mesmo, sabe? Os animais bem gordinhos, bem direitinho. Mas, assim, a gente precisa avaliar qual é o melhor para esse animal, né? Mas o que eu mais vejo taxa de abandono, Thiago, esse tempo todo, desde, sei lá, 17 anos que eu trabalho na saúde pública, na saúde coletiva, eu nunca vi um criador abandonar. Eu vejo tutor abandonar. Eu vejo pessoas irresponsáveis abandonar o animal. O animal está doente, eu não posso sustentar, então fica aí, não quero mais, entendeu? Então, lá no CCZ, meu Deus do céu, os 4 anos que eu trabalhei lá é direto. Direto, entendeu? E a gente não vê esse comportamento completo, porque ele sabe do trabalho que ele teve, do custo que ele teve, entendeu? E ele vê uma possibilidade
de lucrar, né? Assim, em relação ao abandono, eu não vejo, sabe? Mas a gente precisa realmente regulamentar tudo isso, né? Para saber quem é quem esse processo todo. É urgente esse diferenciamento. Ok. E tem uma prática que eu já vi alguns produtores fazendo, que eles, ao reproduzir os animais, né, a preparar a cadela, eles chegam a prender a cadela para que ela não se mova, para que o macho vá, né, e faça o acasalamento. Você acha que essa prática ela deveria ser legalizada ou essa prática deveria ser proibida? Não, essa prática aí eu acho que é proibida, mas tem inseminação artificial, né? Também que pode ser, né? Não sei até que ponto seria o sofrimento do animal, mas tem inseminação artificial que fazem qualquer animais, né, de produção, qualquer animal, cão e gato também, né? E principalmente se o animal tiver com alguma doença, né? Com receio de pegar alguma doença e tal. Realmente, assim, eu não vejo, nunca pensei que fosse em relação a maus tratos. Ele sofresse maus tratos, mas realmente acontece, às vezes acontece. Mas normalmente o animal, quando já sabe, como é que eu vejo? Eu já vi muitas vezes os produtores fazerem. Levam a fêmea para casa do macho e soltam os dois. Eles cruzam sozinhos. Sim, sim. Mas algumas vezes a fêmea recusa o macho, né? Não sei se tem a ver com macho alfa, macho Recusa. beta, né? E muitas Recusa. vezes o criador Exatamente. ele não quer saber disso, né? Ele quer enfim, aconteça o cruzamento e tanto é que prende a fêmea, né? Tem um nomezinho específico para isso que agora me fugiu à mente, mas, enfim, né? É uma prática que alguns criadores apoiam, né? E, pelo que eu entendi, você rejeitaria esse tipo de produção, né? Que submetesse Prender, não. as fêmeas Não, a prender, não. esse tipo de Acho que tem situação. que ser muito natural. Entendo. Ah, então, Rosane, vamos falar da ração vegana? Assim, a ração vegana tanto para gato quanto para cachorro já existe aqui no Brasil, também existe internacionalmente. Você acha que é um tipo de produto que ele deva ser incentivado, ter incentivos fiscais, subsidiado, as empresas serem estimuladas a produzir esse tipo de ração, ou você Com é certeza. contra? Não, Ave Maria. Inclusive, nas minhas propostas, eu coloco isso, que tem que ter um incentivo fiscal para diminuir os impostos das rações, né, rações veganas, rações de modo geral, né, e também diminuir os impostos das atividades veterinárias, nas clínicas veterinárias que possa bater no imposto de renda, entendeu? É uma forma de ajudar os tutores na manutenção. Mas eu apoio totalmente a vegana, principalmente. Eu apoio demais, porque a gente precisa realmente estimular a fabricação e a produção desse tipo de ração. Mas a ração vegana seria beneficiada, seria o maior benefício em relação ao imposto, ou você acha que deve ter igualdade de incentivo fiscal entre a ração convencional e a vegana? Tiago, eu não pensei nessa diferenciação. Eu acho que tem que ter incentivo no todo, modo geral, entendeu? Eu gosto muito que tenha essa ração vegana, mas também a gente também tem que respeitar o outro lado. Eu acho que a gente tem que respeitar os dois lados, né? Não pode ter nenhum tipo de diferenciação em relação a isso. Mas eu acho sim que a gente deva realmente diminuir os impostos da fabricação dessa ração. Entendi. Rosânia, vamos falar de uma outra prática de criação de animais, mas a gente vai voltar a falar da questão canina. É que existe uma outra prática aqui no Brasil chamada foie gras. Foie gras é um prato exótico que é feito do fígado de ganso. Não sei se você já ouviu falar. Que eles fazem o seguinte: eles fazem uma alimentação em patos, marrecos ou gansos
de forma que eles enfiam um cano na boca do animal e esse cano atravessa a garganta toda do animal, chega até o pescoço. E eles colocam comida, né, forçado. E o animal ele é alimentado forçadamente. Por que eles fazem isso? Porque o pato, o ganso marreco, ele vai ter uma condição fisiológica de doença que o fígado dele vai ficar inchado. Vai ficar inchado e a partir desse fígado inchado é que eles vão produzir o prato chamado foie gras. E isso se trata de iguaria. Isso surgiu na França, acredito, né? É do exterior, mas o Brasil importou essa cultura. E hoje em dia, mais no Sudeste, no Sul, Sudeste, você pode encontrar essa prática, né? Eventualmente, você sendo deputada federal, você poderia se deparar com um projeto proibindo o foie gras, porque existem iniciativas, né, Com certeza, viu? Ave Maria, de proibir esse tipo de situação. Mas, aparentemente, você se manifesta contra esse tipo de produção animal, né? Totalmente. Certo. Totalmente contra. Uhum. Certo, mas fazendo um comparativo, no caso, a alimentação forçada de um animal não poderia ser análoga à inseminação forçada de uma fêmea? Eu não vejo, não sei te dizer. Não. Eu não vejo por esse sentido, entendeu? A alimentação forçada eu não vejo a esse ponto, né? Não vejo a esse ponto. Não sei, realmente não sei, Tiago. Eu preciso realmente aprimorar meus conhecimentos em relação a isso aí, tá bom? Mas fica uma reflexão para a gente pensar no bem-estar animal, né? Porque é uma área da ciência, né? Que ela está sempre se aprimorando, né? E eu tenho muitos questionamentos em relação à ciência do bem-estar animal, como os produtores entendem, né? Que algo dá um conforto ao animal e essa é a ciência, né? Tá aí para ser questionado, né? Então vamos questionar a ciência, vamos ver como é que eles estão tratando essa forma, né, de tratar os animais. Mas enfim, outras práticas que também são utilizadas, né, como nessa área de bem-estar animal, que eu vejo um tanto problemático, é a questão de marcação de ferro quente em bovinos, porque bovinos têm que ser vacinados contra a febre aftosa. E para, digamos, registrar, marcar, né, diferenciar que um animal foi vacinado, ele recebe uma marcação com ferro quente na pele. E imagina a dor, né? Como você estava falando agora há pouco, né? Que o animal também sofre como a gente. Certeza. E é algo sofrido, né? Imagino o que é sofrer com ferro quente. A gente que queima o dedo na panela só falta morrer. Imagine um ferro quentíssimo, né, na nossa pele, que deixa marca. Então minha questão é, você não acha que a gente deve já, assim, deve no sentido, né, de sociedade, já deve buscar ter leis que proíbam esse tipo de atividade e quem sabe até divulguem mais, porque esse tipo de coisa, os comerciais de TV, eles não divulgam, sabe? Eles vão divulgar o quê? O animal feliz, sorrindo, né? Muitos desenhos simbólicos, e não vão mostrar esse tipo de situação que os animais passam. Essa situação aí eu vejo como maus tratos, sabe? Assim, isso aí não é legal, eu não gosto dessa prática, a gente tem que abolir. Hoje em dia tem meios mais modernos que a gente possa realmente marcar um animal, fazer uma tatuagem, né, bota um microchip, entendeu? Tem formas que você pode ter de fazer um controle se o animal é vacinado ou não. Mas essa marcação a ferro eu acho horrível. Então você acha que tem que mudar a legislação, então, né? Tem que mudar, com certeza. Com certeza tem que mudar. Entendi. Rosânia, eu vou te pedir para tu citar uma personalidade que você vê que é da mídia, que defende a causa animal, que você vê como uma boa referência. Pode ser
um artista, um acadêmico ou um político? Político é difícil ver, né? É difícil ver. Eu faço parte do grupo de bem-estar animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Então, tem várias pessoas que a gente admira, né, no Brasil, que trabalham muito bem a parte de bem-estar, né? Cada um nos seus eixos, né? Tem a parte de animais de pequeno porte, de grande porte, entendeu? Mas cada um com as ideias super bem válidas, muito válidas, né? Bem importante. Então, tem a Rosângela Gebada, que eu gosto muito do posicionamento dela, que ela presidia a ONG World Animal Protection, então ela tem uma visão muito boa de bem-estar animal, de cães e gatos. Tem a Carla Morento, que eu admiro também muito o trabalho dela. Tem até um deles que foi também indicado para o Prêmio Internacional junto comigo, que agora eu esqueci o nome dele, que trabalha muito bem a parte de bem-estar animal, né? Tem várias pessoas no Brasil que trabalham muito bem, que eu admiro muito mesmo, e aprendo muito com eles todos os dias. E a gente está sempre aprendizado, procurando crescer cada vez mais, né, e melhorando e aumentando a nossa sensibilidade em relação a isso. Ok. E por outro lado, qual personalidade que você consideraria que é a pior inimiga da causa animal? Pode ser um artista, político? Bom, tem um político que eu odeio que é um que defende a briga de galo, né? Eu esqueci o nome dele no momento, mas acho que é um deputado federal, é um senado, que até teve um problema conosco, da Comissão de Bem-Estar, que a gente fez uma resolução de maus tratos, proibindo a briga de galo, e ele fez um manifesto contra a gente, entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa, uma personalidade, porque, na verdade, Thiago, eu não tô, depois de 3 Covid, eu não estou conseguindo me lembrar o nome, entendeu? Mas aí depois eu vou te passar, tá? Eu te passo depois o nome dele bem direitinho. Mas ele, sim, eu acho terrível, né? Bolsonaro também é outro que estimula aí a liberação de caça de animais, entendeu? Então, assim, é horrível isso, né? A gente tem que abolir esse tipo de políticos, né? Pois é, isso aí. Zoológico, né? Essas coisas que a gente tem que começar a melhorar o nosso posicionamento aos pouquinhos, para ir crescendo nesse segmento aí. Já que você puxou os zoológicos, fala melhor a tua posição, o que deve ser feito com os zoológicos? Deve se extinguir ou se deve melhorar a forma que os animais são tratados pelos zoológicos? Eu acho que deve transformar os zoológicos em santuários, né? Em santuários que melhore o ambiente deles, que procurar deixar o mais natural possível e que sirva para a conservação da raça, para a preservação da raça, para melhoramento deles, entendeu? Para observação, para conhecimento, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento em relação a eles, só em relação a isso. Mas para visitação, eu acho realmente que a gente não deva ter. E eles têm que ter um ambiente bem saudável, sem estresse, né? Um ambiente mais amplo. Né? Então, tem alguns zoológicos que realmente são horríveis, a maioria deles. Eu acho que deva transformar em santuários. Ok. Vamos falar dos criadores de pássaros, porque eles colocam pássaros em gaiolas. O que você acha que a gente deve fazer? A gente deve regulamentar os criadores de pássaros, deixar que os animais sejam criados em gaiola? Ou a gente deve proibir, e animal não é para ficar preso em gaiola, como os pássaros? Eu acho que não deve ficar preso em gaiola. Tem que ficar livre, tem que ficar solto, entendeu? É a mesma coisa como qualquer um outro animal, né? Que fica preso para poder parir. Então, fica um animal preso também na gaiola, é uma pressão, de todo modo geral. É a mesma coisa que o rocha fica preso também, para visitação alheia, entendeu? Tem que estar solto, tem que estar solto na natureza, tem que estar solto para livre, para poder voar, cantar, né? Ter uma vida saudável.
Eu também realmente concordo, discordo totalmente. A gente tem que estimular cada vez mais que as gaiolas sejam abolidas, tanto dos pássaros como das porcas que estão parindo, que também eu acho horrível isso. Tem que tirar, tem que estimular, a gente tem que estimular as empresas que criam, vivem de criação de suínos, que eles sejam criados de maneira mais natural. Tem que abolir aquelas gaiolas que são horríveis. Agora, a criação de pássaro, então, seria extinta, né? Já que eles não poderiam prender os pássaros em gaiolas, e então eles não resta outra alternativa. Mas aí seria por meio de leis, não é isso? Você acha que seria oportuno apoiar leis criminalizando a, a produção de pássaros para, né, para venda, né? Nesse sentido. É uma coisa meio, é uma coisa meio assim, né? Meio complicada. Gaiolas, principalmente, eu acho assim, muito pequeno para o animal. Então, você tem que procurar ter um animal de uma maneira mais saudável possível, entendeu? E aquelas gaiolas minúsculas eu acho horrível, sabe? Prender o animal eu acho horrível. Acho que tem que ser um ambiente mais natural possível, como também dos criadores, né? Dos criadores de cães e gatos. Criar animal naquelas gaiolas minúsculas também eu acho errado. Tem que deixar o animal livre, no solário, brincando, entendeu? Com outros, entendeu? Eu não concordo também que crie cães e gatos naqueles canis minúsculos, que eu acho horrível. Ali, para mim, é uma prisão, é uma gaiola do mesmo jeito. Então, pássaro, cachorro, porco, tudo isso que está errado, eu acho que tem que ser abolido mesmo. O criador, porque assim, o ser humano é um bicho muito esperto, né? Ele pode tirar a gaiola, mas ele pode botar um barbante, um cordãozinho para prender a perna do pássaro para que ele não voe. O pássaro não fica na gaiola, mas ele fica preso lá, sua perna fica presa para ele não poder fugir. E aí o criador acha bom ou vende assim um animal, né? Ah, não, ele não está em gaiola. E aí você não acha que já seria o caso de colocar uma lei criminalizando a criação de pássaros? Claro, eu acho também, sabe? Eu acho que tinha que ter. Eu acho que tinha que ter mesmo. Viu? A comercialização de pássaros. Ah, entendi. Rosânia, o que você acha dentre essas duas? Os animais deveriam ser vistos como propriedade dos humanos ou os animais deveriam ser vistos como os donos de seus próprios corpos? Repete de novo. A pergunta é: os animais deveriam ser vistos como propriedade dos humanos ou os animais deveriam ser vistos como donos de seus próprios corpos? Tiago, é assim, é difícil você dizer como é que ele pode ser dono do seu próprio corpo porque ele não consegue se manter, né? Não, também não é proprietário, né? Não é só ter o dono, o humano ser o proprietário deles. Eu acho que o dono tem que ser o guardião, né? O humano tem que ser o guardião do animal, até que ele consiga, enquanto ele viver sob a sua tutela, sob o guardião para viabilizar e garantir o seu bem-estar, entendeu? Entendi. Assim como muitos animais são incapazes de se manterem, né? Se eles forem jogados soltos aí, certamente morreriam de fome, né? Não, são Isso. incapazes, de fato. Mas existem também seres humanos que são incapazes, né? Deficientes mentais severos, velhos senis, crianças, bebês, né? Muito pequenos, também são incapazes. Os animais não deveriam ser vistos pela mesma ótica que esses seres humanos incapazes? No sentido que, assim como seria proibido você comercializar um bebê ou um deficiente mental, também não deveria ser proibido comercializar um animal? Pois é, sabe? Eu acho que deveria ser, mas eu acho que isso é um processo, sabe, Tiago, que a gente tem que ir aos poucos, sabe? Tem que ir aos poucos fazendo isso, esse regulamentação, entendeu?
essa regulamentação, essa visão, sabe? E eu acho que deveria, principalmente o animal senil, né, não deveria ser comercializado nunca, né? Animal deficiente tem que ser cuidado e adotado, né? Então, assim, é uma coisa que sempre precisa ser aos pouquinhos. Eu acho que tudo na vida da gente, a gente precisa ser aos poucos conquistando, sensibilizando, sabe? E melhorando a nossa visão em relação a isso, entendeu? Entendi. Então, você acha que o ideal seria chegar à libertação dos animais, né? Deles não serem mais tratados como coisas, né? Mas esse processo tem que chegar pelo bem-estarismo, né? Deixar que os animais sejam o mais bem tratados possível enquanto estão na condição de explorados, né? Esse caminho que você acha que se deve seguir até chegar nesse ponto ideal, né? O último Eu degrau. acho, porque nada é tão rápido desse jeito, tão radical a esse ponto de uma rapidez. Então a gente tem que ser conquistando degrau por degrau, sabe, Tiago? Até chegar ao ponto que a gente queira, entendeu? Acho que nada quando a gente tentar chegar ao ponto ideal de uma vez por todas, a tendência é ser rejeitada. Então a gente assim tem que sair politicamente negociando ponto a ponto, a chegar ao grau que a gente quer, sabe? Entendi. Vamos falar sobre o uso de animais para entretenimento, porque existem muitas atividades que usam animais como entretenimento, como vaquejadas, rodeios, circos com animais, rinhas, né? Hipismo, dentre outras atividades. Você acha que existe alguma atividade que use os animais como entretenimento que deva ser regulamentada ou elas devem ser extintas? Nenhum uso. O bem-estarismo se aplica para essas atividades que usam animais como entretenimento? Olha, eu acho que deve ser todas extintas, entendeu? Todos esses esportes de animais, eu acho que, por mais que digam que tem regras e regulamentadas, mas o animal sofre. Vaquejada, principalmente, eu sou totalmente contra a vaquejada. Já criaram leis de bem-estar, de juiz de bem-estar animal e proteção de cauda, mas, na verdade, isso não funciona direito. Então, assim, a gente tem que realmente, esses esportes têm que ser abolidos porque o mal-estar, o bem-estar do animal está totalmente comprometido, principalmente vaquejada, porque eu não consigo imaginar um animal que é derrubado, não quebra uma perna, não quebra qualquer órgão seu que não sofra. É impossível esse animal não sofrer, entendeu? Então, assim, realmente, eu acho que tem que ser abolido. Tem alguns esportes mais ou menos, mas eu acho que todos eles têm que ser abolidos. E no caso de uso de cães para fazer filmes, existem certos filmes até que geraram alguma polêmica, que um cão teve que nadar e acusaram um filme de maltratar o cão nas filmagens. Mas existem animais que são atores. Você acha que essa atividade Hoje em também dia, deveria hoje em dia, Thiago, eles passam por treinamentos, entendeu? Eles têm adestradores que treinam eles, entendeu? Que eles vão de maneira muito feliz, né? Treinam com petisco, não tem sofrimento. Antigamente, quando você treinava o animal, que você batia o animal, que realmente é horrível, isso não pode acontecer isso. Mas tem treinamentos hoje em dia que você consegue fazer com que o animal faça aquela atividade de uma maneira feliz, entendeu? Então, assim, o animal também tem a sua parte fundamental de interação com o humano, como os animais terapêuticos, os animais que vai fazer aquela parte de terapia com os humanos, visitar os hospitais, visitar os asilos, entendeu? Então, assim, é uma função que eu acho primordial do animal, até mesmo para viabilizar mesmo o vivo deles e dar importância muito grande ao vivo deles junto com os humanos. Sabe assim, que essa interação de humano-animal é muito importante, né? Que a gente precisa estimular isso. Então, tem formas hoje em dia que você treina o animal se você encostar um dedo nele, que ele faz super feliz. Sabe? Agora, treinar um animal batendo, como a gente via muito antigamente, hoje em dia não. Mas muito antigamente você via muito.
Então, isso aí realmente tem que ser abolido mesmo. Entendo. No caso dos filmes, você se manifesta mais favorável, né? Mas digamos que... Dependendo da forma como for condicionado. Se Sim, ele for fazer um filme de uma maneira que ele vá feliz, ele foi feito o condicionamento dele feliz, não que ele cause sofrimento, entendeu? Mas se ele estiver bem naquela condição, faz com alegria, então eu não vejo problema nenhum. sim, sim. Por outro lado, existe um certo movimento que eles estão buscando utilizar os animais em filmes, só que filmes zoófilos. No caso que os animais, né, fariam um acasalamento com os humanos, né? E você acha Não, que isso aí nesse caso que terrível. eles argumentam, olha, a gente vai tratar bem os animais, eles vai feliz, faz gravação, e a gente não maltrata, o animal receberia todo o bem-estar, né, auxílio veterinário. Não, mas eu não acredito que em zoofilia tem um animal que esteja com bem-estar. Eu não acredito que o animal esteja fazendo isso feliz, entendeu? Isso aí não acontece. Sabe assim, pelo menos que eu não tenho conhecimento de causa em relação a isso. Eu realmente nunca estudei sobre esse assunto, mas assim, a minha posição em relação à zoofilia é totalmente horrível, totalmente contrário. Sabe, a gente não pode aceitar uma situação dessa, né? Ainda que, mas por conta do sofrimento que o animal seria submetido. É isso, né? Que você não entende que haveria uma, uma compatibilidade de bem-estar animal com a prática. É Com nesse sentido. certeza não. Com certeza não. Entendo. Ok. E no caso de usar animais para tração ou charrete, você acha que esse tipo de atividade deva ser permitida ou proibida? Proibida. Uhum. Proibida, totalmente proibida. Hoje em dia já tem meios de você poder projetos lindíssimos que você pode utilizar, que antigamente utilizavam animais, e hoje em dia você usa uma bicicleta, você usa um cavalo de lata, alguma coisa assim, mas tem que ser proibido, entendeu? Totalmente proibido. Entendi. O animal sofre, um animal que carrega uma carga muito pesada, no sol quente, durante muito tempo, com certeza ele está sofrendo, ele está em sofrimento. Entendi. Tiago, já são 11 11h30 já. e meia. A gente foi A uma gente hora e meia pode dar já. uma paradinha e a gente É, continuar depois? sim, vamos sim. Vamos, deu pra gente saber bastante coisa de você, mas assim, ainda tem mais perguntas, né? E a gente pode concluir sim em um outro momento. Pode, Beleza, com gente? certeza. Porque amanhã cedo eu acordo. Todos os Então dias não eu vou. acordo às 3 da manhã. Tá, então não Eu acordo às vou. 3 da manhã e não durmo mais. Então eu fico aqui já Tá bom, morrendo então de sono. não vamos nos estender tanto assim, né, nossa entrevista, mas pelo momento é só. Mas eu agradeço a Rosânia e a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta. Parte 2 vem aí. Até, até, Estou à disposição. até mais, pessoal. Até mais, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.